Existem três perguntas assim que nos desafiam ou que nos incomodam. Eu falo como seres humanos, tá? Da onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou. A gente está sempre tentando responder essas perguntas. Muito obrigado. E da busca por essas respostas é da onde nascem inúmeras teorias, filosofias, ideias, tentando responder essa angústia que nós temos. Eu fui provocado, hoje, porque eu fiquei provocado com isso, com uma pergunta que é: que tipo de cristão eu sou? Isso me remeteu muito a esses questionamentos, Porque nós, enquanto cristãos, não sei se nós sabemos dizer de onde viemos exatamente, isso aí tem um debate, Mas temos muita certeza do para onde nós vamos. E entendemos que da onde viemos antes de estar aqui é pouca relevância, de muita relevância é para onde vamos, essa resposta nós temos, Iremos para o céu, junto com o nosso Senhor, mas a outra nos incomoda ainda. Quem sou eu? Aí já respondemos uma parte, que é: somos cristãos, somos servos, acreditamos em Jesus, somos discípulos, Tem diversos nomes, nós entendemos essa parte, mas como eu sou esse cristão? Que tipo de cristão que eu sou? De que forma que eu sou? Será que eu sou? Essas perguntas, elas fazem bem em rondar nossa cabeça, Porque nós precisamos realmente entender. Porque quando eu entendo quem eu sou, isso vai direcionar o que eu faço, como eu ajo, como eu respondo a determinadas situações. Nós estamos sendo continuamente bombardeados por pessoas dizendo para nós quem nós somos. Antigamente isso era em todo lugar, e a igreja, nós estávamos fora desse bombardeio, mas ultimamente nós estamos sendo bombardeados também, se você é cristão, você tem que ser assim, você tem que pensar assim, você tem que dizer isso, agir dessa forma, Agora que estamos em época de eleição, então, isso é matéria-prima para as campanhas, E nós ficamos no meio disso. Às vezes acreditamos no que nos falam, às vezes duvidamos de todo mundo, somos extremamente receosos, às vezes, mas ainda a pergunta permanece. Existem, sim, vários tipos de pessoas. Nós somos vários tipos de pessoas diferentes. Nós somos um aglomerado de pessoas, nós cristãos somos um aglomerado de pessoas muito distintos. Eu costumo falar com algumas pessoas assim, que se não fosse por Cristo, possivelmente nós não seríamos nem conhecidos ou amigos, frequentaríamos os mesmos lugares, porque nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós temos ideias diferentes sobre o que fazer com as coisas. Hoje de manhã nós estávamos conversando sobre o que fazer com o dinheiro, e cada um tem uma ideia do que se fazer, cada um tem a sua razão. Somos diferentes, somos distintos, mas temos em comum que todos nós servimos a Deus e estamos em conjunto enquanto igreja para servir o Senhor. E algumas passagens tipo que todos têm o mesmo modo de pensar é desafiador para pessoas diferentes.
Eu sei que aqui tem umas famílias grandes, e mesmo assim dentro das famílias eu tenho certeza que vocês pensam muito diferente, que vocês agem muito diferente. Se somos pessoas diferentes, a conclusão óbvia seria: nós também somos cristãos diferentes. Aí essa é a parte que me cutucou, me desafiou, né? Eu fiquei pensando, o quanto será que somos diferentes, ou quantos modelos de cristãos existem? Ou o quanto que talvez nós estamos só tentando nos categorizarmos, para às vezes não ter que fazer determinadas coisas, não ter que entrar em determinadas situações. Lá em Corinto teve uma briga muito grande, agora eu não lembro se é Corinto, mas tinha uma divisão muito grande entre quem foi batizado por quem. E a briga era, não, mas nós aqui foi Paulo que batizou, nem era batizar, né? Era quem se adequava mais com as ideias de alguns. Nós somos de Paulo, nós somos de Pedro, nós somos de Cristo, e Paulo fica extremamente revoltado com isso. Como assim? Como vocês dividiram Cristo? Não tem essa conversa. Porque aqui eu tenho certeza que vários de vocês estudaram com a mesma pessoa, possivelmente muitos de vocês foram até batizados pela mesma pessoa, muitos de vocês concordam muito mais com as ideias de uma pessoa do que de outra, mas será que isso nos torna cristãos diferentes? No mundo, existem sim vários tipos de cristãos, várias formas de agir, várias categorias, várias modalidades. Mas eu não creio que a gente queira ser esses tipos de cristãos. Nós não queremos ser um cristão seletivo. Sabe o que é o cristão seletivo? Que ele escolhe o que ele vai seguir e ele escolhe o que não é relevante. Ele escolhe o que é literal e o que é interpretativo. Ele faz uma seleção bíblica do que vale a pena e o que não vale. Eu não quero ser esse. Apesar de ser tentador, né? Porque aí se eu vou seguir só aquilo que é bom para mim, isso é tentador. Temos o cristão disfarçado também. Vocês conhecem algum cristão disfarçado? Que ele é cristão, mas ele finge que não é. Se você encontrar ele em qualquer lugar, ele não fala, ele é um cristão disfarçado. Porque ser cristão, ele te vem com alguns custos, certo? Alguns meios, algumas pessoas não vão ficar muito felizes, ou até lugares que fazem determinadas coisas não vão ficar contentes com você sendo cristão. Então é melhor eu ficar disfarçado que eu não tenho isso. Eu também não quero ser esse cristão. Temos o cristão de domingo, que é aquele que é cristão. Tem uma variações aqui. Tem o de domingo e tem o que é de domingo de manhã. E é só de domingo, porque domingo à tarde já não é mais. Esse aqui também é complicado. Temos um cristão de banco. E de banco eu não estou falando de púlpito, tá? Estou falando daquele que resolveu simplesmente ser servido e não servir. Que ele está só para receber e não para atuar junto com Cristo. Também não quero. E tem o cristão que ele quer ser popstar. Ao contrário, ele quer aparecer sempre, ele quer estar à frente, ele quer sempre ter tudo em volta dele. Aí me vem assim, existem sim vários tipos de cristãos, mas aí me incomoda esse ponto, porque o quanto somos cristãos nesses tipos aqui? O quanto que eu sou cristão se eu não faço exatamente o que um cristão faz? O quanto eu sou cristão se eu estou falhando nisso? A minha pergunta é:
Eu sou um cristão verdadeiro ou não? Eu sou um cristão que agrada a Deus? Esse é um tipo bom de cristão. O cristão que agrada a Deus. Já pensou nisso? Talvez esse é o tipo de cristão que nós deveríamos ser. O cristão que agrada a Deus. Deus não está tão preocupado com que time eu torço. Não está tão preocupado em quem eu estou votando. Não está tão preocupado em que cores são as minhas favoritas, em que escola eu estudo, que carro eu uso, aonde eu invisto meu dinheiro. Deus não está tão preocupado com isso. Essas são as coisas que geralmente nos dividem, né? E isso não me faz um tipo diferente de cristão. Não me faz. Somos cristãos iguais. Romanos 8, abre lá comigo, por favor. Romanos 8, ele vem numa grande discussão sobre os que servem, os que buscam as coisas da carne e os que buscam as coisas do Espírito. E aí o 9, versículo 9, Romanos 8, versículo 9, diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Ele nos põe em um lugar aqui, esse questionamento aqui, ele é um questionamento que ressoa para mim. Porque ele faz uma afirmação, vocês não estão sob o domínio da carne. Antes ele está falando das pessoas que estão sob o domínio da carne. Ele fala, mas vocês não têm esse problema, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E aí a vírgula me complica. Se de fato o Espírito habita em vocês. Olha que aviso, né? Porque ele está falando para quem? Ele está falando para os cristãos, certo? Então, quando eu estou lendo, ele está falando para mim. Mas ele põe um porém de você está mesmo dentro disso que eu estou falando? E aí, se resta dúvida, ele continua dizendo assim, porque se você não está, você não pertence a Cristo. Não existe cristão que não possua o Espírito de Cristo. Só que se eu não possuo o Espírito, se o Espírito não habita em mim, então eu não estou fora do domínio da carne, eu estou novamente no domínio da carne, e quem segue pelo domínio da carne não vai habitar junto com Deus. Não vai. Primeira Coríntios 12, 11, 12 e 11, tá? 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também como nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Essa passagem é aquela que fala dos muitos membros, né? Todos somos vários membros, e cada um, o olho não pode dizer para a perna que não precisa dela. Mas esse trecho aqui, ele coloca, somos muitos membros, mas nós somos de um só corpo, bebendo do mesmo Espírito, batizados do mesmo Espírito, seguindo o mesmo Senhor. O que se pensar em partes do corpo, né? O que é a mão, ou o pé, ou a orelha, qualquer parte, qualquer um dos seus órgãos internos, o que são essas partes sem o corpo? Elas não são nada. Elas não são nada. A minha mão, ela só é alguma coisa no corpo. Fora do corpo, o que ela é? Nada.
Tanto que quando vocês olham para mim, vocês não veem um conjunto de peças, vocês veem um corpo, uma pessoa. É assim para Cristo, é assim para a igreja. Quando Cristo olha para nós, o que Ele vê? Quando Cristo olha para as nossas atitudes, o que Ele vê? Ah, mas é porque Ele é daquela categoria ali de cristão, então Ele pode fazer essas coisas. Ah, não tem problema, isso e aquilo. Tem problema. Se o meu corpo, se a minha mão, ela não obedece àquilo que o meu corpo determina, ela é retirada. Porque ela está atrapalhando o andamento do meu corpo. O que é aquilo que nos une? E aqui está dizendo muito claro, né? Fomos batizados em um único Espírito, somos um único corpo. Quer judeu, quer grego, quer de São Vicente, quer de Mauá, é um só corpo. Quer homem, quer mulher, é um só corpo. Todos um só. E nos foi dado de beber de um só Espírito. Abre comigo em Miqueias. E é aqui onde eu vou ficar, tá? Em Miqueias. Porque, então, eu, como cristão, que tipo de cristão eu quero ser? Eu quero ser o tipo de cristão que esteja de acordo com o corpo de Cristo, que seja funcional, útil, utilizado no corpo de Cristo, que seja alguém que esteja contribuindo para o corpo de Cristo. Eu quero ser um membro aprovado por Cristo. Eu quero ser um galho da árvore que dê frutos. Nós cantamos agora aqui. Você pode voltar ali para mim no último cântico? A última parte. Isso. Nós cantamos, né? Cantar é poderoso, porque nós estamos declarando isso, tá? Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, de fé e pureza, revestida de amor divino. Olha que interessante, né? Para que nós sejamos um vaso de bênção é um receptáculo que distribui bênçãos, que está cheio de bênçãos e distribui bênçãos. Isso é um vaso de bênção, né? É primordial que nós tenhamos uma vida de acordo com a realeza, ou de acordo com o rei, nosso rei, de fé e pureza e revestida de amor divino. A nossa vida precisa ser de fé e pureza e revestida do amor de Deus, senão não faz sentido. Faze-me é uma súplica. Faze-me, estou pedindo para Deus, me transforme, me torne em um vaso de bênção, que leve a mensagem de amor. Eu estou aqui submisso, entregue, sujeito à sua vontade para fazer o seu serviço, e tudo que eu tenho eu te consagro, Senhor. Isso tudo a gente acabou de cantar. Isso é muito poderoso, porque esse cristão aqui é um cristão que Deus aprova. Porém, se eu não estou sendo esse vaso de bênçãos, distribuindo bênçãos, isso é complicado para mim. Se eu não estou tendo uma vida real, uma vida de fé, uma vida de pureza, está complicado para mim. Se eu não estou revestido do amor divinal, o irmão leu aqui durante a oferta, né? Que se não tiver amor, não vale nada. E é esse amor divinal que ele estava falando? Não vale de nada? E se eu não estou submisso ao serviço do Senhor, eu estou submisso ao serviço de quem? Se eu não estou consagrando tudo para o Senhor, eu estou consagrando para quem? Porque eu estou consagrando para alguém. E eu estou servindo alguém. Pode mudar se quiser, tá? Obrigado. Miqueias 2, ele faz
Miqueias é uma revelação que esse profeta recebeu para o povo, né? E ele fala assim, ó, no 2, começando do 1: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas, quando alvorece eles os executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa triste canção: estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo, ele tirou-a de mim, entregou aos invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Existem os servos que eles não são aprovados por Deus. Ai daqueles, é uma condenação. Mas você vê que é uma condenação com um tom de preocupação. Eu sofro por esses. Ai daqueles, eu sofro por esses que planejam maldade. E aqui a gente é levado geralmente a pensar nas pessoas que estão no mundo, né? Quantas pessoas tem no mundo planejando maldade? Quem está no mundo já está condenado. Ele não está preocupado com isso. Está muito preocupado conosco. Ai daqueles que planejam maldade. Já pensou que nós somos, muitas vezes, os que planejam maldade? O que é planejar maldade? Pensa nos pecados que você comete durante a semana. Alguns são sem querer. Às vezes nós desviamos o olhar, não estamos focados em Cristo, nós tropeçamos. Mas quantas vezes que você cai no buraco que você viu? Quantas vezes você fez algo que você sabia que era errado? Esses são os que planejam maldade. Nós somos, muitas vezes, os que planejam maldade. Ai desses, ai de nós. Porque no final ele fala, eles não vão mais andar com arrogância. Quem faz maldade, vou mudar maldade por pecado, tá? Quem comete o pecado deliberadamente, ele anda com arrogância. O que quer dizer? Ele anda tranquilo de que nada vai acontecer, ou de que ele está correto. Isso é andar com arrogância, é estar tranquilo de que eu estou correto e pronto. Eles não vão andar com arrogância quando Deus resolver agir. E o pior, eles não estarão na Assembleia. A Assembleia é a reunião de Deus. Eles não estarão. Que será por sorteio. É curioso, né? Por sorteio, para mim, me leva muito a um lugar de o que é por sorteio, ele não tem nenhum tipo de favoritismo. Esses são os que não são aprovados. Continuando aqui, ele diz assim: não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras não fazem bem àqueles cujos caminhos são retos? Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes. Como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos, vocês removeram a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado, está arruinado sem que haja remédio. Se um mentiroso e um enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta desse povo.
existem aqueles que querem fingir que está tudo bem. Existem aqueles que querem tapar o sol com a peneira. Deixa os problemas para lá, não vamos falar disso, não vamos falar dessas coisas. Os irmãos ficam chateados quando fala disso. Se eu for falar disso aqui, alguns vão olhar feio para mim. Deixa para lá. Vamos falar de outras coisas, né? Ele fala, né? Não preguem acerca dessas coisas. Não fala dessas coisas. Lembra quem falou isso, né? Quando Jesus falou, estou próximo de morrer, isso está para acontecer, Pedro chamou ele de canto e falou assim, Jesus, para de falar essas coisas. Está deixando todo mundo meio triste, né? Para de falar essas coisas. Jesus fala para ele, afasta-se de mim, Satanás. Você não sabe do que você está falando. É claro que a gente quer ouvir coisa boa. Quem não quer ouvir coisa boa? É óbvio. Mas o quão importante é ouvir as outras. A gente estava conversando ontem também, né? Como é importante você estar em um grupo de pessoas que servem a Cristo. Elas não só vão compartilhar das suas alegrias, mas também vão chegar em você de vez em quando e falar, ó, isso que você está fazendo não está legal não. Esse caminho que você está seguindo aí, está errado. Não é assim que faz. Presta atenção nisso aqui. A gente precisa disso, é assim que a gente cresce, né? E a revolta aqui de Deus, né, através de Miqueias, o que aconteceu? É assim que Deus age? As minhas palavras não fazem bem àqueles cujos caminhos são retos? Ué, quem anda no caminho do Senhor, a palavra do Senhor, ela vem para edificar. E tem vezes que é dura. E nem precisa alguém falar. Às vezes você está lendo sozinho a Bíblia na sua casa e tem umas passagens que você preferiria que nunca tivesse lido, porque ela te cutuca. Mas as palavras não fazem bem para aqueles que estão no caminho? Vão embora. Ele fala, né? Esse não é um lugar de descanso. Não estamos aqui para ser bajulados. Estamos para ficar felizes, para compartilharmos, mas estamos para ser aperfeiçoados e crescermos. E isso dói. Mas estamos sendo aperfeiçoados no caminho. O finalzinho fala assim: eu vou de fato, 12 e 13, tá? Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel, e eu os juntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. É uma mensagem que vai sendo pesada, mas ele fala, mas fica tranquilo, que eu vou juntar o remanescente. Eu vou juntar aqueles que permanecerem. Os que continuarem fiéis, eu vou buscar. Eu vou buscar. E ele não vai buscar assim, não vai mandar o endereço, né? Eu vou buscar, e quem vai abrir o caminho que vai adiante deles é o rei. Isso que está no Antigo Testamento, né? Nós já temos revelado quem é o rei que guia o nosso caminho. Aquele que falou, eu sou o caminho, quem entrar por mim achará pastagem, entrará e ceará comigo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e ele já trilhou esse caminho. Ele não vai nos ajuntar, ele já nos ajuntou. Ele não vai nos buscar, ele já nos buscou. Nós só não passamos a porta ainda. Vai ter o dia de passar a porta, mas ainda assim permanece. Os que permanecerem, os que continuarem fiéis, é nós que vamos entrar. É esses que vão serem salvos.
Deixa eu só ler um trechinho, no 4, capítulo 4. Que eu sei que alguns de vocês devem estar assim, incomodados. Eu espero que vocês estejam. O 4 diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes e se elevará além das colinas, e os povos a ele acorrerão. Versículo 6. Naquele dia, esse mesmo dia, tá? Declara o Senhor: ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam o remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre elas no monte Sião, daquele dia e diante e para sempre. Eu ajuntarei os que tropeçam, e os que tropeçam, eles vão virar igual os que estavam lá, um remanescente. Eles não vão ficar separados, não vai ficar em observação, eles vão ser juntados com o remanescente. Eles vão ser iguais. Eu juntarei os que estão dispersos. Então, se por algum motivo eu tropecei, ainda assim Deus vai me buscar. Enquanto eu estou tropeçando, né? Enquanto eu não caí, Deus vai me buscar. E se eu me dispersar é tanto sair quanto perder o foco. Quando você está perdido, Deus vai te buscar também. E não só nós, nossos familiares, nossos amigos, que ainda estão dispersos, ainda estão tropeçando, ainda estão fora do caminho, Deus também tem um plano para eles. E o dia que eles aceitarem, eles se tornam igualmente um remanescente. Igual os que estavam desde o começo. Se torna igualmente um remanescente. E fará parte dessa nação forte. Aonde estamos nós? Se eu esteja naquela categoria dos que planejam o mal, dos que fazem maldade, dos que não são aprovados por Deus, ainda dá tempo, porque Deus ainda não voltou. Ainda dá tempo, Jesus não veio ainda. Se você está no outro caso, daqueles que gosta de pensar que está tudo bem, só quer ver o mundo colorido, acorda. Somos adultos. O mundo não é assim, a vida não é assim. Jesus nunca prometeu isso. Nunca. Prometeu uma felicidade sem fim, mas com todas as dores que envolvem. Não existe isso de estar tudo bem. Se você está tropeçando ou está disperso, Deus tem um plano para o seu resgate. E uma vez resgatado, junto com todos os outros que permaneceram, é esse que o rei vai vir buscar. Que Deus nos abençoe.